Mudando de assunto agora, a redução da emissão de gases de efeito estufa é uma missão para os brasileiros e também para o mundo todo. Hoje a gente vai conversar ao vivo com Carlos Eduardo Serri, que é pesquisador do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, para falar sobre o papel da soja na redução das mudanças climáticas por meio do sequestro de carbono. Ele já está aqui com a gente e, além dele, a gente fala também com o presidente da ProSoja, José Cismero, para entender a posição dos produtores frente a essa situação. Começo te dando boa tarde, Carlos. Boa tarde, Sara. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Boa tarde, José. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Dr. Serri. Boa tarde a todos vocês que estão conosco aí. Maravilha. Vamos direto ao ponto, então, na nossa dúvida principal, começando com o Carlos. Carlos, a soja, então, ela pode ser uma aliada ao sequestro de carbono? Como que funciona isso? Pode sim, Sara. E a ideia toda é como esse bem, esse produto, ele é produzido no campo. E nós tivemos a oportunidade de, juntamente, né, com o apoio aí do José e toda a equipe da ProSoja, lá no Mato Grosso, fizemos um estudo que contempla o que a gente chama de balanço de carbono, sabe, Sara? Balanço de carbono, colegas que estão assistindo, como todo balanço, são entradas e saídas. No caso, as entradas ocorrem através do sequestro de carbono e as saídas nas formas de emissão de gases de efeito estufa. O que a gente avaliou é que sim, a soja, como qualquer produto, como qualquer sistema de produção, emitem gases para a atmosfera, mas a emissão comparada com a fixação, com o sequestro, deu um balanço interessante. A soja sequestra mais carbono na sua produção do que emite. E isso faz com que o balanço seja benéfico sobre o ponto de vista de mudanças climáticas. Esse é o ponto. E por que sequestra, sabe, Sara? O José já sabe e demais colegas. Porque são adotadas boas práticas, práticas conservacionistas, práticas sustentáveis de manejo na condução da soja. Muito bom. Agora, José Cismeiro da ProSoja, você que representa aí os produtores de soja do Brasil, como que a gente está, né, em relação a isso, essa questão do sequestro de carbono? O produtor brasileiro de soja, ele é capaz de ser neutro ou, quem sabe, até negativo nessas emissões? Como que está isso aí frente, né, aos produtores em relação à ProSoja e às iniciativas? Sara, eu queria começar agradecendo ao Dr. Serri. Nós tivemos agora na sexta-feira em Brasília o primeiro congresso dos produtores de soja e ele fez uma palestra para nós explicando exatamente isso. Nessa palestra estavam presentes diversas pessoas representando as embaixadas da Europa. E ele explicou muito bem o que a gente está fazendo. O produtor faz isso de uma maneira muito tranquila, porque é o nosso dia a dia. O Dr. Serri nos explicou que as boas práticas, que são o plantio direto, não revolver a terra, não usar grades, isso é tudo uma coisa do dia a dia do produtor rural. E produzir soja, produzir milho, essa continuação, essa rotação de culturas é muito benéfica. Então, mostra que o produtor brasileiro está produzindo alimento com responsabilidade, com sustentabilidade, e ele está prestando um serviço socioambiental não apenas para os brasileiros, mas também para o mundo todo. Então, nós ficamos muito contentes, principalmente do doutor, com a explicação, e os representantes da União Europeia que estiveram conosco lá, depois da sua palestra, vieram conversar comigo, e a conversa fluiu muito bem, e nós vamos colocar um marco nessa sua pesquisa, para a gente começar a mudar um pouco do que essas pessoas que estão lá fora vê do produtor brasileiro. Foi uma coisa muito benéfica, muito boa. Que bacana, que legal poder intermediar aí essa troca entre vocês também. Agora, Carlos, em partes vocês já comentaram, né? Mas para o produtor que está assistindo, se a gente tivesse aí que estabelecer um passo a passo para ele que ainda não está olhando para esse tipo de movimento, qual que seria? Começa então com o plantio direto, por exemplo, como vocês comentaram? Exatamente, Sara. Eu acho que você colocou, e o José também, né, de forma muito clara, o produtor, ele já faz uma série de ações, ele já adota uma série de práticas de manejo que são muito favoráveis sobre o ponto de vista do sequestro. Sequestro, como vocês sabem, é retirar CO2 da atmosfera. Isso as plantas fazem naturalmente pela fotossíntese. E agora esse carbono que estava na atmosfera, em excesso causando problema, na planta, parte dela é transferido, esse carbono é transferido para o solo. E no solo, esse carbono pode ficar na forma estabilizada por um tempo bom, uma longa duração. E aí, a gente tem que evitar
a oxidação desse carbono, o José bem disse, você também, Sara, evitando o revolvimento do solo, né? Porque toda vez que a gente revolve, oxida parte desse carbono. A gente manter a palha, aqueles restos culturais na superfície do solo, quando possível, a adoção de plantas de cobertura que ajudam, né, a produzir mais biomassa. A rotação de culturas, ou seja, substratos distintos são importantes. Tudo isso, né, é o sistema plantio direto que a gente fala, né, e ele deve ser um princípio bem interessante. Eu costumo dizer, sabe, colegas, que práticas de manejo conservacionistas, sustentáveis, uma vez adotadas, primeiro o produtor não volta atrás, porque a rentabilidade aumenta, a produtividade aumenta, e segundo, prestam serviços do ecossistema. Uma consequência dessas adoções é o carbono do solo, uma consequência. Então, a receita o produtor já sabe, viu? Precisamos ir mais e mais intensificar o uso dessas práticas. Que é também o resultado de um trabalho bem feito, né, Carlos? Agora, José, como que a ProSoja ela vem incentivando esse processo de descarbonização? E também tem as questões de legislação que foram discutidas aí nesse evento recente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha só, Sara, incentivar não há nem a necessidade de incentivar, porque o produtor, já está isso aí intrínseco. é o beabá do produtor. Você fazer plantio direto, você não revolver a terra, você cuidar bem da sua lavoura, você cuidar bem da sua terra, isso é uma coisa que está inerente ao produtor. A ProSoja não precisa incentivar. O que a ProSoja tem feito é correr atrás da legislação para que a gente possa colocar isso daí de uma maneira bem clara, para que não possa ter surpresas, porque infelizmente hoje nós vivemos uma insegurança jurídica muito grande, e também mostrar isso para o resto do mundo, que é o que a gente começou a fazer agora nesse congresso. Nós tivemos a palestra brilhante do Dr. Serra e também do Dr. Gustavo Spadotti, mostrando o tanto que o produtor rural, ele ajuda a floresta, ele conserva a floresta. Um dado interessante, mais de 66% do território brasileiro é de floresta, e desses 66%, mais de 33% está dentro da propriedade rural, onde o produtor rural faz a conservação, é responsável por isso, tem despesa para fazer isso. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Eu queria aqui deixar assim, uma coisa muito bacana para o produtor rural, para que você saiba que, apesar de muita gente estar falando contra, nós, produtores rurais brasileiros, fazemos a nossa parte, não só para nós brasileiros, mas para o resto do mundo. Então, é muito bacana isso, e a ProSoja vai lutar veementemente para que a legislação reconheça isso de forma bem clara. Carlos Serra da Exalc e José Cismeiro da ProSoja, muito obrigada pela participação de vocês aqui, viu? Foi um prazer falar com os dois. Puxa, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aqui algumas palavras, junto ainda mais com o colega, com o José Cismeiro, e muito obrigado pela oportunidade, Sara. Obrigada a você. Obrigada, José. Obrigado, Sara. Obrigado, doutor Carlos. Olha, maravilhoso. Vamos em frente, vamos continuar lutando aí para mostrar e continuar fazendo bem, não só para o Brasil, mas para o mundo. Um abraço a todos. Maravilha! E vamos em frente agora.